Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante do meu canal. Está aqui mais uma videoaula para você, estudante do ensino médio, para você que quer prestar vestibular nesse ano, concurso público, você que precisa rever os seus pensamentos filosóficos de estudo. Então, graças à Secretaria de Educação de Pernambuco, do governo do estado do Ceará, que está disponibilizando slide educativo, nós vamos entrar numa matéria que eu amo, que eu sou formado, filosofia. Então, desde já eu peço que vocês fiquem atentos. Se vocês quiserem anotar, pegar um caderno, um lápis, por aprendizagem de vocês se tornar mais eficaz. Então, todo o crédito desse slide, como eu falei, é a Secretaria de Educação de Pernambuco, do governo do estado de Ceará. Por motivo da pandemia, as aulas estão sendo remotas em todo o país, né? No mundo. Se Deus quiser, nós vamos passar por essa situação, né? Situação difícil e também que está aqui acontecendo no nosso Brasil. Mas a educação não pode parar. Então, nós estamos vivendo em aulas remotas. Por isso que o estado de Pernambuco desenvolveu um aplicativo para os docentes da rede pública. E também eu creio também da rede privada. Se precisar de material didático, está lá no site, né? Você pode acessar o site e está disponibilizado todo slide de qualquer matéria. Tem à disposição do aluno, do estudante, do professor, do gestor, para ter uma aula mais didática, uma aula mais tecnológica, né? Uma aula mais criativa, dinâmica, para que o ensino seja mais eficaz, né? No nosso Brasil. Então, ciências humanas, filosofia, ensino médio, a primeira série, a filosofia e os filósofos pré-socráticos. Então, você que está cursando o ensino médio, o nono ano, o oitavo, você que vai prestar vestibular, concurso público, você que está em alguma matéria que tem esse assunto filosofia, é bom você se sentar, se acalmar e ver esse vídeo aula aqui com o professor François Veras. Então, os filósofos pré-socráticos. Quem foi o filósofo pré-socrático? O que é que significa pré-socrático? Da onde deriva? Por que pré-socrático? Porque tinha um filósofo Sócrates, né? Sócrates. Então, o que veio antes de Sócrates se chama pré-socráticos, e o que vem depois de Sócrates se chama pós-socrático. Então, os pré-socráticos são filósofos que ele buscava o sentido da razão da existência. Por que nós estamos aqui? Da onde nós viemos? De que matéria nós somos feitos? Qual é a origem da vida? Eles teve muita influência com a mitologia, com a religião, porque a religião ela tem o seu aspecto divino, né? Dizer que a gente veio de Deus. E na Grécia existia muitos deuses, o deus Eros, o deus da Grécia, o Olímpicos, da onde tem as Olimpíadas. Então, a Odisseia,
né, da mitologia do primeiro historiador Heródoto, né? Então, isso se deu com muita facilidade na Grécia. Então, vamos ver aqui os períodos, as causas e os porquê de tudo, entrando nos significados pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos. Índice: a origem da filosofia. Aonde surgiu a filosofia? Por que surgiu a filosofia? O que significa a filosofia? 2. Os filósofos pré-socráticos. Quem são? O que fizeram para a contribuição da ciência, para a contribuição do desenvolvimento intelectual da sociedade? Se eles foram importantes na sua época e até hoje. A escola jônica, Tales de Mileto, Anaximandro e Anaximenes. Quem são? O que fizeram? A escola pitagórica, Pitágoras. Os principais das escolas Pitágoras são o Pitágoras e o Filolau. A escola Eleata, Parmênides, Heráclides e Zenão. A escola da pluralidade, Empédocles, Anaxágoras, de Clausômnia e os atomistas. E 3. Conclusão. Vamos analisar, são nomes meio difíceis, nomes gregos, difícil de falar, mas vocês têm aí o slide e vocês têm como acompanhar essa videoaula brilhante de filosofia primeira. Principais períodos da história da filosofia. A origem da filosofia primeira, nós tem, como nós vamos ver agora, ele é chamado também de filosofia primeira, mas também é chamado de filosofia pré-socrática, filosofia socrática e filosofia pós-socrática. Aí tem um período helenístico ou grego-romano. Aí depois tem o período filosofia medieval. Aí depois tem filosofia moderna e filosofia pós-moderna, com as suas. Filosofia medieval tem seus conhecimentos ético, moral, seus conhecimentos da patrística, né? As suas origens. A filosofia entra dentro do método iluminismo, da razão. Então é isso que nos traz a filosofia. A filosofia e os filósofos pré-socráticos. No século IV a.C., a atual Grécia estava constituída por diferentes polis: Mileto, Esparta e Atenas.
Vocês veem aí que polis significa cidade. Da onde surgiu essa ideia de cidade, essa ideia de cidadão, essa ideia de democracia? Surgiu na Grécia Antiga. Então, nada mais justo e nada mais coerente de ter a filosofia surgido na Grécia, porque lá foi o berço de diversos fatores para dar ideia à filosofia. A origem da filosofia deve-se a diversos fatores. O comércio, porque pelo mar era fácil de chegar a Atenas, né? O contato com outras culturas permitiu o intercâmbio de ideias. Então, na Grécia tinha esse polo cultural, muitas culturas comerciava com Atenas. E esse crescimento intelectual cresceu nessa sociedade. A divisão da sociedade, o modus operandi da Grécia se deu muito forte para construir essa ideia de filosofia. Liberdade religiosa é um ponto crucial. A liberdade religiosa, o politeísmo, que as pessoas podiam ter 10, 20, 30, 40 deuses, não importa. Existia um respeito por sua crença, por sua cultura, por seus princípios familiares. Então, nesse ponto de vista da filosofia da liberdade religiosa, foi fundamental para o crescimento do intelecto grego. Por não haver monopólio religioso, existia tolerância e respeito a opiniões e questionamentos. Nós sabemos que a origem, o significado histórico, cultural do Deus único, teve os relatos também na Grécia Antiga, que teve um período do Egito Antigo, Teve um período que o Egito, ele teve essa observação de existir só um Deus, mas demorou muito pouco. Mas historicamente, o estado, o país que pegou isso foi o Estado de Israel, com a sua crença no Deus único, o Deus invisível. E depois o cristianismo se apoderou disso de um modo diferente de Israel, porque o cristianismo, ele promoveu morte, adultério, estupro, em larga escala, por causa de um Deus único. Então é uma observação que nós que estudamos filosofia tem que entender. Nunca nenhuma religião do mundo que existia antes do cristianismo, nenhuma religião matou, estrupou, roubou propriedade por causa de Deus, por causa de converter alguém a Deus. Só após a criação do cristianismo que existiu isso, as cruzadas, aí teve o nascimento dos muçulmanos, do islamismo. Então, também o islamismo, o Islã, a religião Islã, falando assim, ela nasceu da juntura entre o cristianismo e o judaísmo.
Aí deu essa difusão, essa crença do Islã. É até tanto que a cultura islã respeita muito o cristianismo e o judaísmo. Aí você hoje pode estar me perguntando, mas por que eles estão matando muito? Eles começaram a matar agora não o Islã, o Estado Islâmico, que é diferente do Islã. Então eles começaram a matar por causa do preconceito que essas culturas deram ao Islã. Não estou dizendo que isso daí é o meio primordial, mas aconteceu isso, com a fusão do Islã, que veio do cristianismo, com a junção do judaísmo. Eles fizeram um livro, que é a leitura, que é chamada de Alcorão, e o nosso chamado a Bíblia, e o judaísmo é a Torá. A Torá é o que? É o Antigo Testamento. A Bíblia é a fusão entre o Antigo e o Novo Testamento. E o Alcorão, ele é as palavras de Maomé, que tem também fundamento no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, essa liberdade religiosa, voltando aqui para o ponto da origem dessa filosofia, na Atenas, com essa cidade diferente, Mileto, Esparta. Esparta era mais uma cidade, voltada para o poder militar, e Atena, mais uma cidade voltada para o poder intelectual, democrático, como Mileto também, se deu origem à filosofia. Então a filosofia se deu origem nessa cidade, nesses grupos social de democracia, de política, de construção de cultura, de conhecimento, de mitologia, de religião, que se deu. É a famosa pergunta: por que nós estamos aqui? E a partir dessa pergunta abriu o leque para nós entender a nossa realidade. Está aqui o mapa, como vocês podem ver: Atenas, Esparta. Aí aonde eles se encontram, aqui é o mapa antigo da Grécia. Então aonde fugiu, ou aonde despertou, aonde achou a ideia filosófica, foi nessa região. E Macedônia também, mais na frente nós vamos falar da Macedônia, que é onde surgiu o Império do Alexandre Grande. Como nós falamos, né, a origem da filosofia descreve-se como a passagem do mito aos logos. O que é logos? Logos é razão, logos é ciência, logos é o pensamento crítico filosófico. Trata-se de encontrar explicação sobre o que nos rodeia, utilizando a razão em substituição às explicações mitológicas. Vou dar exemplo. Muita gente perguntar: por que chove? Porque Deus quer. Porque tem seca? Por Deus quer. Porque existe o coronavírus? Porque Deus quer. Porque alguém morre? Porque Deus quer. Esses são os pensamentos mitológicos e religiosos, tudo junto.
que eles não acreditam no efeito da natureza. Eles não creem quem está dentro da mitologia. Quem está dentro da mitologia, quem está nessas crenças, eles acreditam nisso. Porque existe tal coisa, é porque Deus quer. Esse é o pensamento mitológico, sem razão, sem criticar. É porque eu sou pobre, porque Deus quer. Porque eu sou rico, porque Deus quer. Será que o Estado, que a sociedade... Papai, toda casa tem um porão, só que por casa nossa não tem porão. Porque não tem. Eu estou fazendo aqui o estudo, viu? Então, tá aqui o meu filho, o Benjamin. Ele perguntou por que toda casa tem um porão e por que a nossa casa não tem um porão. Então, essa pergunta de criança é uma pergunta filosófica. Por que existe isso? Então, o pensamento filosófico é um pensamento crítico. Qual é o político mais honesto do mundo? E a gente tem que saber por que ele é honesto. E mais, a filosofia é mais profunda. O que é honestidade? O que é ser honesto? O que é ter moral? O que é ser ético? O que é ser bom? Então, a filosofia, a origem da filosofia, ela está em transição. Ela está saindo do pensamento mitológico e entrando no pensamento racional, no pensamento crítico. Aí os filósofos pré-socráticos concentram-se basicamente em duas questões. Qual é a origem, a matéria ou o princípio da natureza? Dependendo das escolas, haverá diferentes respostas. Fogo, água, apeiron e etc. Qual é a autêntica realidade? O que nos oferece o sentido? O que oferece a razão? Vocês estão vendo aí essas dualidades. O sentido dessa matéria, a origem, da onde nós viemos, como a mitologia acredita que nós viemos de deuses, como a religião, a teologia acredita que a gente veio de alguma divindade. Os pré-socráticos, eles tentam colocar o significado aqui. Uns acreditam que foi o fogo, outros acreditam que foi a água, outros acreditam que foi apeiron. Esse termo apeiron significa o eterno, que dá para dizer também que é um deus, né? Mas ele acredita no eterno, etc. E outros acreditam nos 4 elementos, né? Tem muitas crenças também limitantes nos 4 elementos. E outros sai fora disso daí e entra em outro sentido mais intrigante para a nossa alma. O que determina a nossa realidade? Traduzindo, o que estão querendo dizer é a nossa mente. Ou seja, se nós não tivesse razão, sentido, pensamento, nós não tava lutando pelo que nós lutamos. Nós só luta pelo que nós lutamos por causa do nosso sentido ou por causa da nossa razão, da nossa consciência. E essa dualidade de pensamento filosófico entre o que é real, o que é consciente, o que é razão, o que transforma o nosso
psique, nessa realidade, o que faz nós, seres humanos, pessoas pensantes. Essa é uma discussão também dos pré-socráticos. E a primeira escola foi a escola jônica, ou milesiana. Escola jônica ou milesiânica. Os monistas. Primeiro, Tales, né? O primeiro filósofo que existiu foi o Tales de Mileto. Aí tem Anaximandro e Anaximenes. São físicos e seu interesse centra-se em compreender de que a matéria, ou arqué, o que esse arqué? Esse arqué é essa matéria, esse princípio, essa origem primeira. Qual é essa matéria primeira? É composto da natureza, substitui as explicações antropomórficas dos mitos por elementos naturais. Está aqui uma imagem de Tales de Mileto. Ele era um viajante, matemático, astrônomo. A origem da natureza é um elemento natural determinado, a água. Então Tales, ele, assim que você pode querer criticar hoje, né? Ver, se ele tinha um pensamento crítico, filosófico, mas porque ele colocou a água como a coisa de todas as coisas, né? Porque para ele, por mais que seja uma bobagem hoje, nós dizer que a água, tudo vem da água, nós viemos da água, pode ser uma bobagem hoje, a rocha, o planeta, tudo se originou da água, mas para ele não, porque se a gente olhar, nós sua, sai suor, chove, existe peixe, existe bactéria, existe micro-organismo na água. Tem muitas coisas que ele viu com a mente limitante da época, mas já era um salto forte de tirar da mitologia, de tirar desse pensamento mitológico e tudo, e dar o sentido, e tentar buscar um sentido real, um sentido da física, da matéria. Não se conhece texto de Tales. Aristóteles via em Tales o primeiro físico, equivalente a filósofo. É o mais antigo dos 7 sábios. Então Tales, ele foi conhecido também como seus 7 sábios, né? E o Tales estava no meio deles. Então existe o teorema de Tales. Isso daí vai ser para aula de matemática. Previu um eclipse do Sol 585 a.C. E aí se deu ele também poder. Ele ficou muito rico pelos conhecimentos da astrônomo, porque ele sabia em detalhes as estações do ano. Aí você pergunta, em que sentido isso vai dar a ele condição de enriquecer? Se ele sabia quando e onde ia chover, isso daí para a época era fundamental. Hoje você vai no São Google, hoje vocês vão no jornal aí que passa a previsão do tempo. Então para a época isso daí era fundamental, e ele enriqueceu comprando material agrícola, vendendo na época é para vender, comprando na época é para comprar. Então isso daí deu capacidade
que a gente vê, conhecimento é poder, conhecimento enriquece, viu? Sabendo usar. E Anaximandro de Mileto estabelece que o elemento original, indeterminado e eterno, aperon, estabelece que o elemento originário é indeterminado e eterno, aperon. Chegou um único fragmento, onde as coisas têm sua origem, aí ocorre sua dissolução, segundo a necessidade, pois pagam reciprocamente a penitência por sua injustiça, conforme a ordem do tempo. O cosmo, como depende de forças polares, primordiais ou idênticas, calor e frio, água, terra, masculino e feminino, aperon, o oposto, o mundo. Atribui-se-lhe múltiplas investigações e afirmações de que a Terra é esférica. Então, naquele tempo, ele já teve um pensamento matemático. Ele viveu aproximadamente 610 e 545 anos de Cristo. Vamos ver aqui se a gente falou do Tales, da onde foi que ele veio. Tales viveu aproximadamente 624 a 546 anos de Cristo. O Anaximandro de Mileto viveu aproximadamente 610 a 45 anos de Cristo. Então, esse filósofo aí, vocês podem anotar aí, para ele o aperon. Que é o aperon? É o cosmo, o universo, o oposto. Essas dedução deles que ele enxergou isso. E o Anaximenes viveu aproximadamente 585 a 524. Indica uma substância determinada, infinita, como elemento primeiro. O ar. O ar é divino e gera divindade a partir de si. É nossa alma e o que mantém nossos corpos unidos. A terra é plana e passeia no ar, e os demais corpos celestes giram em torno dela. Geocentrismo. Imagem aí de Anaximenes de Mileto, autor desconhecido. Então ele acredita, Anaximenes, a obra dele, acredita que o ar é a matéria-prima da onde surgiu todas as coisas, porque os planetas, o cosmos, nós respiramos ar. Sem ar não há vida, né? Tem também isso, está dentro da mitologia, dentro da teologia, que o Deus deu o sopro de vida a Adão, e isso que gera vida. Então a filosofia também embarcou nesse ramo, não no sentido mitológico nem no sentido teológico, mas no sentido de ele ver que em todo canto tem ar. Se tem ar, tem vida. Se não tiver ar, não tem vida. Escola pitagórica ou itálica. Diferencia-se de todas as demais escolas por seu caráter religioso. Principais nomes: Pitágoras de Salmos, Filolau de Crotona. A escola de Pitágoras, ela aconteceu, né? E o interessante dessa escola, é como a gente estava falando nas crenças na Grécia, que ela se desenvolveu por causa do politeísmo. Qualquer um podia ser teu Deus, essas coisas. E vê aqui que o cristianismo embarcou e conduziu na mente moderna hoje
que quem tem conhecimento não crê em Deus. E quem crê em Deus é burro, não é intelectual. E Pitágoras, ele derruba esse mito. Pitágoras não derruba esse mito. Pitágoras, ele é antes, né? Ele é antes do cristianismo. Então Pitágoras, ele acreditava muito cegamente nas suas crenças. Pitágoras acreditava que a sua alma, um dos pais da matemática, a criação do número racional, acreditava que a sua alma ia para um feijão, ia para um vegetal. Então, quando vocês começam a estudar filosofia, vocês veem que a nossa cultura, as nossas crenças, tem muitas coisas que é mentirosa. Todos os filósofos, a grande maioria dos filósofos tinha suas crenças. Acreditavam no divino, acreditavam no porquê, acreditavam nas suas crenças, era limitante. Escola pitagórica ou itálica, todas as coisas são números. Então ele acreditava no números, acreditava nesse número, nessas coisas, né? Então influirá na ideia platônica da transmigração da alma, o modo de vida consciencioso e pautado pela moderação para salvá-lo das sucessivas reencarnações, ofismo. O conhecimento como instrumento de purificação da alma introduz a dualidade mente-corpo. A justa medida entre os opostos, metron, a sua inexistência seria o caos. Sua doutrina durante muito tempo foi transmitida apenas oralmente, e as lendas se encarregaram do resto. Então, ou seja, tá aqui uma foto de Pitágoras, sua imagem. Então tinha também muita crença. Ele viveu aproximadamente 584 a 496 a.C. Escola pitagórica ou itálica. A natureza, o cosmos, tudo nele contido, forma um todo harmônico. Composição de finito e infinito. Fragmento, 1, vírgula. O cosmos está formado por um fogo central, Ístia, e 9 corpos que giram a seu redor: Antiterra, Terra, Lua, Sol, e os 5 planetas observáveis além da esfera das estrelas fixas. O sistema pirocêntrico. Doutrina dos números. A unidade 1 é o princípio de todas as coisas. Fragmento de Filolau. Enjâmblico e cômaco. A imagem aí, pentagrama. Aí um pentagrama do Pitágoras, uma estrela, né? A escola a escola Eleata. Esta escola é de caráter exclusivamente filosófico. As anteriores foram físicas ou religiosas. Parmente, Heráclito, Zenão, Geleia. Escola Eleata. Esta escola é de caráter exclusivamente filosófico. Os anteriores foram físicas ou religiosas. Parmente, Heráclito e Zenão. Parmente nasceu aproximadamente 540 e morreu aproximadamente 570 a.C. Opõe-se a Heráclito. Não admite a mudança, o movimento, o ser único, imutável.
e eterno. Ideias platônicas. Introduz a diferença entre conhecimento, sensação e razão. Tá aí a imagem de Parmênides. Mostra o múltiplo cambiante não válida para o conhecimento. Pensa o ono eterno imóvel, única via para o conhecimento. Influenciou Platão e Aristóteles. Então é Parmênides que coloca sensação e razão. Esse dualismo. O ser, o que é o ser? O ser é o que está dentro de você. Ele é único, esse ser. Ele é além da essência. Mostra o múltiplo cambiante. Não valida para o conhecimento. A nossa sensação nos engana. Então, a tua sensação te engana. A minha sensação me engana. Porque nós podemos estar sentindo algo que não existe. Segundo Parmênides. E ele coloca a razão. Pensar no uno eterno imóvel. Única via para o conhecimento. A única via para o conhecimento é tentar encontrar esse uno, esse eterno, essa razão que nunca pode se mover. Suas reflexões tratam sobre o mundo está em estado de contínua mudança. A luta entre contrários está impregnado de constantes opostos. O ser é e não é ao mesmo tempo. Tudo flui, tudo está em movimento e nada dura para sempre. Não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. A essência de todas as coisas é o fogo. A imagem de Heráclito. Nós estamos estudando agora Heráclito de Éfeso. Viveu aproximadamente 544 e 484 a.C. Introduzia a ideia de que o sentido nos engana, considerado o pai da dialética. Heráclito de Éfeso é considerado o pai da dialética. A sua principal fase, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes, vem de Heráclito. Ele acredita que o ser primordial é o fogo. Zenão de Eleia, 490 a 420 a.C. Paradoxo. Em uma corrida, o mais lento nunca será alcançado pelo mais rápido. Argumento através de paradoxo. Iniciador da dialética. Paradoxo de Aquiles e a tartaruga, segundo o qual o corredor nunca alcançaria o animal. Uma flecha em voo está a qualquer instante em repouso. Argumentos contra o movimento. Característica atribuída a Deus. Eternidade, ono, a forma esférica, nem limitado, nem ilimitado, nem móvel, nem imóvel. Então, Parmênides, ele que deu pelo seu dialecto, que segundo alguns filósofos e segundo também a filosofia, ele não estava pensando em Deus, mas pegaram dele essa contribuição para dar uma explicação mais intelectual sobre Deus. Então, característica atribuída a Deus, eternidade, ono, a forma esférica, nem limitado, nem limitado, nem móvel, nem imóvel. Então, pegar essa característica
de Parmênides, do que ele crê, como ele acreditava. É bom vocês dar um estudo mais profundo sobre Zenão. É a escola da pluralidade. É a escola da pluralidade, corrente materialista e mecanicista. A única realidade existente são os corpos em movimento. Empedocles, Anaxágoras, atomista, reais contra as ideias de Heráclito e Parmênides. Então, eles aí, essa escola, são eles que chegam mais próximo, sem a tecnologia que nós temos, de demonstrar que existe átomo. Os elementos originários seriam fogo, água, ar, terra. Os 4 elementos, fogo, água, ar e terra, concilia o pensamento de seus antecessores. Estes 4 elementos, mesclando-se uns com os outros, formam os diferentes objetos, concepção sílica do tempo e da natureza. Empedocles, de Agrigento, viveu aproximadamente 493 a 443 a.C. Então ele difundiu os 4 elementos, o Empedocles. Anaxágoras, de Casômia, viveu aproximadamente 500 a 422 a.C. O ser imutável é semente. Os objetos surgem quando as sementes estão reunidas de forma tal que no objeto resultante predomina as de uma espécie determinada. Tudo está em tudo. Essa é a visão de Anaxágoras. Os atomistas desenvolveram a filosofia de Empedocles. Há um número infinito de unidade indivisível, átomos, diferentes em tamanho e forma, mas são idênticos entre si. Têm as mesmas características que o ser de Parmênides. Não tem nenhuma qualidade, exceto a de serem sólidos, impenetráveis, infinito em seu número, agitam-se no vazio o acaso. Então, Leucipto e Demócrito de Abdera, 470 a 370 a.C. Ele dá uma ideia central que acredita nos átomos. Conclusão. Tema central de estudo: a natureza. Monismo. Que é o monismo? É o filósofo que acredita na origem, o físico, né, jônico, Parmênides, etc. Dualismo, Pitágoras. Pluralismo, Empedocles, Anaxágoras, Demócrito. Questão de conhecimento. Começa a levantar a distinção entre verdade e aparência, razão e sentido. Conclusão. O período pré-socrático, 7 a 5 a.C. Conclusão. Escola jônica em busca do arqué. Tales de Mileto, Anaximenes, Pitágoras, os números, Pitágoras, a filosofia de Pitágoras, né, a escola de Pitágoras. Escola Eleata, reflexões sobre o mundo, Parmênides, Heráclito, Zenão. E escola de pluralidade, movimento, Empedocles, Anaxágoras e os atomistas. Então, está aqui mais uma aula. Conclusão. A importância desse pensamento não se deve tanto às suas respostas particulares, mas sim a seu modo,
ao fato de que foram os primeiros a buscar e resolver racionalmente a questão da natureza, a última das coisas, e a firmeza que a origem da natureza está nela mesma. Obrigado por tudo. Fique com Deus e até a próxima.